Olá, pessoal, tudo na paz com todos? Então, vamos para o terceiro vídeo da série de 5 vídeos da história de Israel, que estou postando aqui no canal. Então, nós temos uma série de 5 vídeos onde eu conto a história de Israel, posso dizer, a verdadeira história de Israel. Antes da gente ir para o assunto deste vídeo, eu gostaria de pedir o seu like, entende? E se você gostar do assunto deste vídeo, compartilhe-o com os seus amigos, ok? Faça isso e você estará ajudando o canal crescer, ok? Vamos para o assunto então desse vídeo. Restauração das duas casas de Israel, Judá e Efraim na nova aliança. Bem, então, dos 5 vídeos, esse é o terceiro vídeo que tem o tema restauração das duas casas de Israel, Judá e Efraim na nova aliança. Bom, nesse vídeo você já deve estar dominando o assunto do que é as duas casas de Israel, Judá e Efraim. Caso você ainda não esteja entendendo o que são as duas casas de Israel, Judá e Efraim, volte lá e assista o segundo vídeo da série de 5 vídeos da história de Israel. No segundo vídeo, eu explico, eu conto para vocês o que é as duas casas de Israel. Se você não puder fazer isso agora, faça depois, mas não esqueça de assistir o segundo vídeo, caso você ainda não esteja dominando o assunto do que é ou do que seja as duas casas de Israel, Judá e Efraim. Restauração das duas casas de Israel, Judá e Efraim na nova aliança. A nova aliança com as duas casas de Israel, Judá e Efraim, revelada nos 3 filhos de Oséias, não é conhecida pela sabedoria popular e teologia comum. Conhecem o assunto da nova aliança apenas no contexto de Santa Ceia e crucificação ali nos 4 evangelhos. Entende, queridos? Numa leitura rasa em Oséias, no capítulo 1, a primeira impressão que fica é de que esteja falando da nação inteira de Israel. Mas não é. Não trata disso, da nação inteira de Israel, Oséias capítulo 1. Aqui em Oséias capítulo 1, já havia acontecido a divisão da nação de Israel em 2 reinos, reino sul e reino norte. Então, quando você está lendo a Bíblia, que vai ser o nosso assunto aqui neste vídeo, quando você examina a Bíblia, ali em Oséias do capítulo 1, você, se não conhecer as duas casas de Israel, logo vai vir na sua mente, logo você vai ter uma ideia de que está falando da nação inteira. Mas como eu disse, não é, ok? Bem, então vamos tratar aqui nesse vídeo agora sobre as duas casas de Israel, Judá e Efraim, aonde eu mostro para vocês ali em Oséias capítulo 1, ou seja, a partir
dos 3 filhos de Oséias, nós podemos entender a nova aliança entre a casa de Judá e a casa de Efraim. Então, eu gostaria que você agora ficasse preso comigo aqui no capítulo 1 de Oséias. Lembra dos 3 filhos que Oséias teve com uma meretriz? Ok. Então, bem, Oséias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9, nós vamos achar a explicação dos 3 filhos de Oséias. Eu não vou ler os textos aqui com vocês, que é para o vídeo não ficar longo, ok? Então você faça isso de forma individual, aí na sua casa, ouvindo o vídeo, em Oséias capítulo 1. Então, ele teve o primeiro filho, e o Eterno, então, dá ordem. Coloca o nome desse seu primeiro filho de Jezreel. Jezreel, que significa Deus dispersa. Então, note bem, o primeiro filho de Oséias, a Bíblia chama de Jezreel, que significa Deus dispersa. Em uma outra explicação mais profunda, significa Deus semeia ou Deus espalha. Mas o nosso assunto aqui fica dentro do Jezreel, que significa Deus dispersa ou Deus espalha. Deus dispersa, que é Jezreel, o primeiro filho de Oséias, Deus está dizendo: farei cessar o reino da casa de Israel. Então, observe bem, Oséias tem o primeiro filho e dá-lhe o nome de Jezreel, que significa Deus dispersa ou Deus espalha. Então, é Deus falando para a casa de Israel, dizendo assim: farei cessar o reino da casa de Israel. É isso que significa o nome do primeiro filho de Oséias, Jezreel. Ok? E aí a gente vai para o versículo 6 do mesmo capítulo 1 de Oséias. A gente encontra no versículo 6 a segunda filha de Oséias. Então agora Oséias tem o segundo filho com a prostituta, né? Eu não vou entrar em detalhes do que seja a prostituta, isso fica para uma outra oportunidade, para que o vídeo não fique longo, ok? Então vamos, Oséias capítulo 1, versículo 6. Oséias tem o segundo filho, que é uma menina, então dá o nome de Lo-Ruama, ou então Louco-Amá. Lo-Ruama e Louco-Amá são nome hebraico, que significa não misericórdia. Olha o segundo filho de Oséias, Louco-Amá, ou Lo-Ruama, que significa não misericórdia. Então, é Deus falando para a casa de Israel assim: não terei mais misericórdia da casa de Israel. E quando vai para o nome Louco-Amá, está dizendo: a casa de Israel será desfavorecida. Ok? Então esse é o segundo nome dos 3 filhos do profeta Oséias. Vamos recapitular. O primeiro, Jezreel, significa Deus dispersa, que é o Eterno dizendo: farei cessar o reino da casa de Israel. Aí a gente vai para o versículo 6, onde a Bíblia mostra o segundo filho, que é então uma filha, né?
que significa Lo-Ruama, ou então louco amar. É o Eterno dizendo para a casa de Israel que através da filha de Oséias, que significa Lo-Ruama, ele não terá mais misericórdia da casa de Israel. Ok? Aí então, você acompanha comigo no capítulo 1, agora no versículo 9, o terceiro filho do profeta Oséias. Olha para você entender que coisa extraordinária. Isso é através da história de Israel. Deus monta um plano de redenção para remir tanto judeus como gentios. Vamos então para o terceiro filho, ali no versículo 9 do capítulo 1. Lo-Ami, é uma palavra hebraica, Lo-Ami, que significa não meu povo. Então Oséias tem o terceiro filho e dá-lhe o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo. Então agora é Deus falando a mesma coisa que falou com o primeiro filho de Israel: farei cessar o reino da casa de Israel. Falou a mesma coisa com o segundo filho de Oséias, que é Lo-Ruama, não misericórdia, ou seja, não terei mais misericórdia da casa de Israel. Agora a gente chega no terceiro filho, Lo-Ami, que significa não meu povo, ou seja, Deus dizendo: não sois mais meu povo. Entendeu? Bom, então eu estou mostrando a história de Israel nesse vídeo, e o nome desse vídeo, para você achar com facilidade, é Restauração das duas casas de Israel, Judá e Efraim, na nova aliança. Note que eu mostrei para vocês agora o que significa os três filhos de Oséias. E esses três filhos de Oséias é uma mensagem que Deus estava dando para a casa de Israel. Lembre que a casa de Israel aqui não tem nada a ver com os judeus, correto? Casa de Israel é os gentios, após aquela fato deles terem se espalhado entre as nações pelo mundo, ok? O reino assírio invade, conquista o reino do norte, as 10 tribos se espalham pelo mundo, então agora perdem a identidade judaica, vivendo e passando a ser os gentios, ok? E agora eu vou explicar para vocês a casa de Israel com as 12 tribos. Isso nós estamos indo para dentro da nova aliança. Então note bem, a nova aliança é a restauração que Deus faz com a casa de Judá e a casa de Efraim, que são os judeus e os gentios. Dentro de uma leitura rasa, ali nos 4 evangelhos, você não descobre isso. Está explicando lá nas cartas de Paulo isso, Jesus falou sobre isso, mas em termos diferentes. É preciso então de um conhecimento, de uma revelação muito profunda do método Pardês, do método o Drash, né, que é o terceiro nível de interpretação rabínica, para você poder entender isso. Ok? Bom, então, a casa de Israel é igual ou é a mesma coisa que as 10 tribos dispersas, espalhadas pelo mundo, que agora é os gentios. Coloca atenção nesse detalhe que eu vou explicar aqui agora. Ok? Olha, ponha muita atenção, que isso é muito forte. Coloca atenção nesse detalhe. Após a divisão do reino unificado de Israel, ou seja, após
né, a divisão da nação inteira de Israel, as 10 tribos seguiram ainda sendo chamadas de casa de Israel. E definitivamente após a queda pelo Império Assírio, a casa de Israel, que são as 10 tribos, passam a ser os gentios por ter se misturado com nações gentílicas. Então os 3 filhos de Oséias, Jezreel, Lo-Ruama, Lo-Ami, não está relacionado em hipótese alguma com os judeus. É uma outra história. Por isso que é preciso você conhecer, você colega pastor, você teólogo, você cristão evangélico, você precisa entender o que é as 2 casas de Israel, ok? Bem, então as 10 tribos se espalham entre as nações após a conquista do Império Assírio. Perdem a identidade judaica como povo do Eterno, até porque o Eterno já acabou de falar nos 3 filhos de Oséias, que já está rejeitando a casa de Israel. Então vivem como gentios, passando a ser os gentios. As 10 tribos literais de Israel não existem mais por ter se dispersado e ter cessado o reino da casa de Israel. Eu estou explicando para vocês isso na Bíblia. Os 3 filhos de Oséias é isso. Cessou o reino da casa de Israel. Não existe mais 10 tribos. Estão perdidas pelo mundo. São os gentios entre as nações. O que existe hoje é Judá e Benjamim, que são os judeus ortodoxos, os judeus, digo assim, os judeus originais. Existe sim. Agora, das 10 tribos não existe mais judeu, ok? Então, grave bem os 3 filhos do profeta Isaías na sua mente. Agora, amados, tem uma promessa, o próprio Deus faz uma promessa que vai ter misericórdia na nova aliança. Então, olha para você entender o que Jesus, o Mashiach, ele faz na cruz do Calvário. Ele pega judeus e gentios e une eles numa só casa. E é aqui que Deus está voltando a ter misericórdia da casa de Israel. Lembra que nós falamos nos 3 nomes dos filhos de Oséias, que o reino ia cessar, que Deus não teria mais misericórdia e que eles não são mais povo? Porém, na nova aliança, em Cristo, Deus volta, ou Deus passa a ter misericórdia da casa de Israel, que são os gentios. Você já encontrou textos ou termos no Novo Testamento dizendo assim: vós sois filhos do Deus vivo? Já, né? Se você estuda a Bíblia, é provável que você já tenha lido isso nas Escrituras, entende? Nas cartas dos apóstolos, e o próprio Cristo já deu uma deixa disso aqui. Vós sois filhos do Deus vivo. Então, Deus falou pelos 3 filhos de Oséias que o reino da casa de Israel ia cessar, que não ia existir mais as 10 tribos, que ele não teria mais misericórdia e que eles não seriam mais povo dele. Agora, em Cristo, o assunto muda. A conversa é outra, porque na cruz de Cristo, Deus tem misericórdia da casa de Israel. O que eu estou explicando para você é a história de Israel. Entende? Você ainda, de repente, ainda não tinha ouvido essa explicação, mas eu estou explicando para você agora à luz da palavra, à luz da Bíblia, o que é nova aliança, o que é a morte de Jesus ali na cruz. Então vamos ver
os textos que Deus está recuperando, está voltando a ter misericórdia da casa de Israel, ok? Em Oséias, capítulo 1, Oséias, capítulo 1, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Romanos, capítulo 9, do versículo 24 ao 28. 1 João, capítulo 3, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Oséias, capítulo 2, versículo 23. Oséias, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 15. Ainda Oséias, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 10. Estas referências que eu estou passando aqui para você, anote, e quando você tiver um tempo, leia a Bíblia nesses textos, nessas referências, acompanhando o vídeo, para você entender o momento que Deus está tendo misericórdia da casa de Israel. Entende? Então, nós iniciamos o vídeo pelos 3 filhos, ou com os 3 filhos de Oséias: Jezreel, Lo-ruama e Lo-ami, que é Deus fazendo cessar o reino, é Deus dizendo que não tem mais misericórdia dos gentios, da casa de Israel, é Deus dizendo que eles não são mais o povo dele. Perfeito? Então, aí eu citei para vocês esses textos aí, para você acompanhar lendo a Bíblia, ok? É provável que você já tenha lido esses textos que eu citei para vocês, mas você não tinha tido revelação no seu entendimento de que eles estejam falando, tá? Ou se referindo da casa de Israel, que é as 10 tribos, que ao terem perdido a identidade de povo do Eterno, por ter se misturado com as nações, se espalham pelo mundo, perdendo a identidade de povo, se junta com as nações e passam a ser os gentios, mas que na nova aliança, na cruz de Cristo, Deus chama de volta essa casa de Israel, agora não mais de caráter literal ou sanguíneo, como sendo as 10 tribos, mas chamando dentro de um plano de redenção, dentro de um plano de perdão, de salvação para os gentios, ok? Então, esses textos que eu citei para vocês, leia com muito cuidado, com muito carinho, para você entender esse assunto deste terceiro vídeo da história de Israel. Esses textos que eu falei para você é exatamente o que eu estou falando para vocês neste vídeo, ok? Então, a restauração das 2 casas de Israel, Judá e Efraim, na nova aliança, é isso, foi assim. Quando falo casa de Israel, que tem 2 casas, Judá e Efraim, casa de Judá é os judeus, Benjamim e Judá. Paulo era judeu da casa de Benjamim. E quando fala da casa de Efraim, estamos falando agora dos gentios. Lembra que em Efraim representa as 10 tribos e que elas, ao se espalhar, tornaram sendo ou passando a ser os gentios? Então é isso. Jesus, na nova aliança, usou de misericórdia com a casa de Efraim, que é a casa de Israel, que é as 10 tribos, que é os gentios, que somos nós, gentios convertidos. Então, na aliança, Jesus tem misericórdia da casa de Efraim, juntando-a e unindo-a com a casa de Judá, que são judeus das 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, Jesus une as 2 na cruz. Jesus pega os judeus e os gentios e une-os em uma só casa, em um só povo,
em um só reino, um só corpo, que é a igreja, tendo uma única cabeça, Cristo. Então, olha como é fantástico, como é extraordinário o assunto das duas casas de Israel. Na cruz, Jesus pega os judeus e os gentios, faz deles um só povo, uma só casa, um só reino, um só corpo, que é a igreja, corpo de Cristo, tendo Cristo como uma única cabeça. Ok? Judeus crentes e gentios convertidos no Mashiach formam a igreja, que é o corpo de Cristo, que foram restaurados na nova aliança. Mas a união ou unificação na prática, literalmente, só acontecerá na vinda de Yeshua. Ok? Para entrar no milênio como um só reino, um só corpo, um só povo, povo de Israel, ou Israel de Deus, ou Israel unificado, que é, na verdade, uma realidade espiritual. Então, na nova aliança, na cruz de Cristo, Jesus pega, Yeshua pega os judeus e gentios, une eles numa só casa. Mas hoje não estão unidos. Gentio é convertido, vive de uma forma, judeu messiânico vive de outra forma, mas ambos são o corpo de Cristo. Tem sinagogas judaicas, que são judeus que conhecem Cristo, e dentro da igreja cristã existe ali os judeus convertidos, que somos nós. Então, desses dois, Jesus une num só. Mas hoje não estão unidos literalmente, porque cada um vive no seu país, cada um vive da sua forma, mas espiritualmente falando, biblicamente, teologicamente falando, estão unidos em um só povo. Eu já mostrei isso para você na Bíblia. Agora, essa prática espiritual, ou literalmente, onde o judeu falará uma só língua, o gentio falará uma só língua, onde todos terão o mesmo pensamento, onde todos terão um só coração, só no milênio. E isso na vinda de Yeshua. Jesus então transforma, ressuscita os mortos em corpos glorificados. Os vivos que estiverem nesse tempo na vida de Cristo serão transformados e juntos, judeus crentes e gentios convertidos, que é as duas casas de Israel unidas em uma só, serão arrebatados. Ok? Serão arrebatados. E vamos viver isso literalmente no milênio. Existe outra explicação nos próximos vídeos que eu não quero falar aqui, para o vídeo não ficar longo. Ok? Então nós estamos aqui nesse vídeo trabalhando a restauração das duas casas de Israel, Judá e Efraim, na nova aliança. Assunto do milênio, assunto do templo de Ezequiel, a vinda de Cristo, como é que vai ser, se é pré ou se é pós, se é meso. Isso fica para outros estudos. Esse vídeo aqui, a intenção é trabalhar a restauração das duas casas de Israel. Ok? Bem, nova aliança no corpo do Messias. Vamos continuar com o vídeo dentro desse assunto, restauração das duas casas de Israel, Judá e Efraim, na nova aliança. Agora eu vou mostrar para vocês a nova aliança no corpo do Mashiach. Olha para você entender o que é nova aliança no corpo do Messias. Tá? A igreja que se multiplica na terra é a semente de Jacó, que recebe a descendência de Abraão e Isaac através de Cristo. Pegou? Isso é muito forte. Ó. A igreja que se multiplica na terra é a semente de Jacó, que recebe a descendência de Abraão e Isaac através de Cristo. Cristo
está espalhado na terra através da igreja. É a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, para que se cumpra a promessa lá no primeiro vídeo. Lembra que eu expliquei para vocês? Então, a semente de Cristo se multiplica na terra através da igreja. São judeus crentes e gentios convertidos no Machia, formando a igreja nos 4 cantos da terra, crescendo na terra. Lembra dos peixes na terra, que eu expliquei lá para vocês no segundo vídeo, no primeiro vídeo? Então estou mostrando para vocês, pessoal, a nova aliança no corpo de Cristo. Aí nós temos a referência em Efésios. O que é a nova aliança no corpo de Cristo? O que é a nova aliança para judeus e gentios? Efésios capítulo 3, no versículo 4 ao 6. 1 Pedro, do versículo 1, no capítulo 1, do versículo 23 ao 24. No livro de Isaías 53, também a gente acha escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 1, onde fala das 12 tribos. Mas é esse assunto aqui que eu estou explicando para vocês. É fantástico, né? João 19, versículo 30. Mateus, capítulo 27, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28. Hebreus, capítulo 8, versículos 8 a 13. Essas referências vocês precisam ler, ok? Para você entender a nova aliança no corpo do Messias. O que Jesus fez na cruz do Calvário. Dentro de uma explicação mais profunda, entende? Saindo da teologia comum, tradicional e da sabedoria popular, né? Você pode encontrar isso, você pode entender isso. Agora, se ficar engessado dentro da teologia comum e da sabedoria popular, que a gente ouve aí, por aí nas esquinas, ouve por aí nas igrejas, ouve por aí nos workshops, ouve por aí nas conferências, né? Não tem nada disso. Então eu estou explicando para você aqui, mostrando à luz da Bíblia o que significam esses textos. Muitos deles você já até leu, mas não sabia dessa restauração das 2 casas de Israel, Judá e Efraim, na nova aliança, que são os judeus e gentios. Perfeito? Ok? Então, Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos geraram filhos